Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia. Aqui no canal eu tô sempre falando das obras e dos personagens de Stephen King, e desde os meus primeiros vídeos aqui do canal tem um conjunto de monstros que vocês sempre me pediam vídeos sobre. Muita gente já tinha me pedido nas redes sociais para eu trazer a história completa dos monstros e criaturas do Nevoeiro. E apesar desses monstros aparecerem mesmo num único conto do autor, que é esse, né, o Nevoeiro, eles estão relacionados com outras histórias e conectados com o universo expandido de uma forma bem interessante. Só lembrando aqui então que se tem algum personagem específico o qual você quer muito que eu fale sobre aqui no canal, me manda a sua sugestão lá no meu Instagram, @ofelipebarbosa, porque é lá que eu pego as dicas dos temas dos próximos vídeos. Basta me mandar mensagem no direct com sugestões de assuntos para os conteúdos aqui do canal. Bora lá então! Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que vai ter spoilers aqui nesse vídeo, como é comum aqui no quadro História Completa, e nós teremos spoilers tanto do livro, quanto do filme, quanto... não, da série nem tanto, até porque não tem muito o que falar da série, ela é uma obra à parte, e assim, pra ser bem sincero, se você nunca assistiu, eu nem recomendo você assistir a série. Ela não é muito boa e ela foi cancelada já faz algum tempo. Vamos lá então. O Nevoeiro é um conto do King presente no livro Tripulação de Esqueletos, publicado pela primeira vez em 1985. É um dos contos mais extensos que ele já escreveu. A história se passa no Maine, assim como a maioria das obras dele, numa pequena cidade chamada Brimstone, onde acontece uma tempestade ali num dia com consequências catastróficas. Nesse conto a gente acompanha o personagem David, que na manhã seguinte aí a essa tempestade, testemunha junto com a sua esposa Stephanie e o seu filho Billy a chegada de um estranho nevoeiro se movendo sobre o lago, indo em direção à casa dele. Eles estão preocupados então em arrumar os estragos que aquela tempestade causou, então o David, o seu filho Billy e o vizinho dele, Brent Norton, vão até a cidade comprar suprimentos no supermercado local. Acontece que esse nevoeiro então toma conta de toda a cidade e as pessoas ficam presas dentro do supermercado, que sofre com alguns pequenos terremotos violentos. Eles começam a ouvir gritos vindos da névoa do lado de fora e um homem de nariz ensanguentado entra correndo, dizendo que o amigo dele foi levado por alguma coisa. E logo então o David vai começar a perceber que existem criaturas gigantescas mortais nesse nevoeiro e que todo mundo ali está em grave perigo. Ó, se você já leu o conto ou se pelo menos já assistiu o filme, saiba que os dois são extremamente parecidos um com o outro, até chegar no final. Mas o filme é uma adaptação excelente. E no geral, o que o Stephen King consegue passar pra gente com essa história é aquela velha questão das histórias dele de como os piores monstros são sempre os seres humanos. Afinal, é monstruoso você observar as atitudes de alguns dos personagens ali no momento de desespero e até que ponto algumas pessoas são capazes de chegar. E isso é muito bem representado na personagem da senhora Carmody, que é uma senhora dona do antiquário da cidade, que é extremamente religiosa e fica presa ali no supermercado também. Ela consegue convencer uma galera de que aquele nevoeiro é uma maldição de Deus que anuncia o fim dos tempos, e consegue reunir ali ao longo do conto um pequeno grupo de fiéis que estão dispostos a seguir todas as suas ordens, trazendo à tona um dos assuntos com o qual o Stephen King mais gosta de tratar nas suas obras, que é o extremismo religioso. Inclusive, o único motivo pelo qual eu lamento que a série da Netflix que adaptou o Nevoeiro não tenha sido tão boa, era que lá nós tínhamos essa personagem, mas com outro nome e com uma história um pouquinho diferente, que era a senhora Raven, que era interpretada pela maravilhosa da Frances Conroy, a atriz lá de American Horror Story. Então eu queria ter visto um pouco mais do desenvolvimento dessa personagem. Mas enfim, como eu disse, a série é extremamente diferente do conto. Ela pega só a base da história para se inspirar e constrói um nevoeiro bem diferente, então eu acho que nem compensa falar dela aqui. Vamos nos ater mais ao conto e ao filme mesmo. Inclusive, como vocês devem saber, o final do filme e o final do conto são completamente diferentes um do outro, e eu vou comentar sobre isso também, mas lá pro final do vídeo, porque aí caso você não queira spoilers do final da história, é só você não ver o final desse vídeo aqui. Vamos comentar logo então sobre a origem desse nevoeiro e das criaturas que lá habitam. O nevoeiro é nada mais então que essa névoa grossa e nada natural que é habitada por várias espécies de monstros e de predadores mortais. Tudo que nós temos ali de indícios no conto nos mostram que essa névoa veio de outra dimensão. Ali no conto ela é descrita como uma névoa grossa, branca, que tem um cheiro acre, fazendo com que os personagens escutem outros falando com eles e não saibam a qual distância eles estão uns dos outros. Ok,
mas então se teoricamente essa névoa veio de outra dimensão, ela tem que ter chegado ali de alguma forma, né? De onde veio o nevoeiro então? A origem desse fenômeno vem do projeto chamado Ponto de Flecha, que foi um projeto secreto realizado por cientistas e por militares na cidade de Shaymore, que é uma das cidades vizinhas ali no conto. Não dá para saber exatamente do que se tratava esse projeto, mas as fofocas que rondavam ali a população diziam que, de acordo com alguns funcionários da base militar que vazavam informações, o que estava acontecendo ali era algo envolvendo explosão de átomos e aberturas de portais para outros mundos. Complementando então tudo que nós temos do conto com algumas informações extras que tivemos no roteiro de O Nevoeiro, que teve influência do Stephen King, esse experimento militar surgiu com o intuito de criar um portal transdimensional pelo qual você poderia ter acesso a universos paralelos. Aquela névoa então teria vindo dessa outra dimensão que foi aberta por acidente durante o experimento. De acordo com essas informações que são concretas ali no conto, os fãs de Stephen King começam a criar ali duas teorias. Teorias, na verdade, que são praticamente aceitas pelo fandom do autor. A primeira delas seria que a organização que foi responsável por cuidar desse experimento seria a Oficina, que é o departamento de inteligência científica que existe ali no universo de Stephen King. Essa Oficina era uma agência governamental secreta que já apareceu em outras histórias dele. No universo do King, no ano de 1969, a Oficina realizou vários experimentos com uma droga química chamada de Lote 6. Isso acontece lá no livro A Incendiária. Então, assim, de acordo com os fãs, depois de ter realizado esses experimentos com o Lote 6, lá no ano de 1980, que é quando acontece a história do nevoeiro, a Oficina estaria ali em Shaymore, encarregada desse projeto Ponta de Flecha na busca por outras dimensões. Então, assim, eu acho que essa teoria faz certo sentido, mas a gente não tem tantos indícios assim que comprovem que ela seja verdade. Agora, tem uma segunda teoria que, essa sim, os fãs que já leram todas as obras acreditam que ela é verdade, e eu também, e você, se já leu A Torre Negra, deve acreditar nela também, porque são muitas semelhanças para ser só uma coincidência. A teoria é de que essa dimensão de onde veio o nevoeiro, a dimensão que foi aberta pelo projeto Ponto de Flecha, seria a dimensão conhecida como Escuridão Todas. A Escuridão Todas é o nada não dimensional que existe ali entre os universos alternativos do multiverso ali do Stephen King. Ou seja, é a escuridão presente no que a gente chama de macroverso do Stephen King. Na série A Torre Negra, a gente tem uma visão maior de como esse universo funciona. Eu já expliquei um pouco em outros vídeos do canal, eu explico um pouco disso no vídeo onde eu conto a origem do Pennywise, e eu vou explicar mais disso em breve, assim que eu vier com a série de vídeos de A Torre Negra que eu prometo há tanto tempo pra vocês. Mas basta você saber que nessa dimensão da escuridão todas, de vez em quando esse nada não dimensional escapa para os universos adjacentes através de algumas fissuras que surgem ali, causadas pelo desgaste da barreira que separa os diferentes mundos. Essas fissuras podem ser fissuras naturais, mas também podem ser fissuras feitas pelo homem. Então, por isso, acredita-se que o projeto Ponta de Flecha foi um dos experimentos que causou uma dessas fissuras entre os mundos. Então, o nevoeiro seria a forma como a escuridão todas se manifesta no nosso mundo. Lá no filme, a gente tem um grande easter egg que ajuda a fomentar essa teoria, que é quando numa das primeiras cenas o personagem David está pintando um quadro que é uma óbvia referência ao pistoleiro de A Torre Negra, mas é claro que o filme não se aprofunda aí na escuridão todas, porque não faria muito sentido falar de tantos conceitos do universo do autor, sendo que a história não ia se aprofundar nisso. Mas o principal indício que nós temos de que o nevoeiro veio dessa escuridão todas é que em outros livros do Stephen King, principalmente os da saga Torre Negra, é descrito que o espaço todas era habitado por criaturas horríveis e inimagináveis, no melhor estilo Lovecraft, e muitas dessas criaturas se assemelham com os monstros que são descritos no conto O Nevoeiro. Vamos entender então criatura por criatura. Bom, não sabemos quantas espécies de monstros passaram pelo portal aberto, mas sabemos que foram pelo menos 8, que são as que aparecem no conto. Nenhuma das criaturas tem um nome propriamente dito, afinal não foram criaturas catalogadas pela ciência, elas são completamente desconhecidas pelos humanos, então a gente usa para se referir a elas nomes com os quais os personagens do conto se referem a
a elas, ou nomes que são usados pelo filme ou pelo próprio fandom. Vamos começar então pelos tentáculos, que tanto no conto quanto no filme são chamados ali numa piadinha de tentáculos do planeta X. Eles são nada mais do que numerosos tentáculos de lula com espinhos pretos que têm ventosas que servem como bocas. A gente vê essas bocas em ação na cena tanto no conto quanto no filme, em que eles atacam um personagem Norm no depósito do supermercado. A gente vê nessa cena que esses tentáculos possuem uma força tremenda, que eles são capazes de quebrar ossos humanos e que se você corta um deles com um machado, por exemplo, eles se dissolvem rapidamente num líquido ácido preto. Ali na história a gente nunca descobre se esses tentáculos são uma criatura por si só ou se eles estão ligados a uma criatura maior. Os personagens do conto comentam acreditando que deve existir um monstro gigantesco que tá por trás da vida daqueles tentáculos. Poderia ser o próprio Cthulhu? Mas enfim, ninguém nem a gente nunca chega a uma conclusão. Agora, uma criatura bem menor do que esses tentáculos, mas também potencialmente perigosa, são as moscas escorpião. Elas são criaturas pequenas comparadas com os outros monstros, mas gigantes comparadas a uma mosca de tamanho normal, que no livro são descritas como bem gordas, né, com asas, com mais ou menos 60 centímetros de comprimento, e na primeira cena em que elas aparecem, elas se aglomeram ali nas vitrines do supermercado, como se elas estivessem sendo atraídas pela luz. Elas são criaturas com a pele cor-de-rosa, mas como se fosse numa cor ali de carne queimada, de acordo com a descrição do Stephen King. E os olhos delas são olhos de moscas ali na frente de talos que se projetam das suas cabeças. Elas têm um ferrão de escorpião com uma picada letal que causa um inchaço na vítima, seguido rapidamente de morte. E logo em seguida, a criatura que surge depois é o predador dessas moscas, porque no nevoeiro, monstro come monstro. Então aparece ali pra gente o pteroabutre, que ganha esse nome ali porque ele parece uma mistura de um pterodátilo com um urubu. Ele é um ser que parece um dinossauro albino, tendo semelhança ali com os pterossauros, e eles chegam arrancando as moscas que estão na vitrine do supermercado para se alimentar delas. De acordo com o que é mostrado no conto pra gente, então, os pteroabutres somente atacam seres humanos se os seres humanos chegarem muito perto deles, mais em mecanismos de defesa, ou se eles não tiverem outra fonte de alimento, que eles parecem gostar de comer as moscas mesmo. Depois deles, nós somos apresentados a pior das criaturas, na minha opinião, que é a viúva cinza. Essas criaturas são predadoras aracnídeas, parecem aranhas gigantes, na verdade, descritas ali no livro como cada uma do tamanho de um cão de caça, tendo de 12 a 14 pernas. Elas têm a capacidade de projetar teias de aranha que são ácidas e que podem queimar materiais como o tecido das roupas e a carne humana. Uma parte que eu acho bem macabra do livro é que quando elas estão por perto, você consegue ouvir alguns ruídos baixos que elas produzem, os ruídos vibratórios, como se fosse um miado macabro. Assim como no filme, as aranhas também são responsáveis por causar a morte de vários dos personagens quando eles vão buscar medicamentos na farmácia. A próxima criatura também tem semelhança com os aracnídeos, mas é a chamada aranha-lagosta. Ela é um predador ainda maior que as viúvas cinzas, que tem a habilidade de se camuflar, ficando quase invisível no nevoeiro e usando as suas garras de lagosta para matar suas vítimas, cortando elas no meio ou arrancando as suas cabeças. Ali no conto, quando o grupo de personagens principais está tentando escapar do supermercado no estacionamento, uma aranha-lagosta agarra o personagem Ollie durante a fuga e corta ele pela metade. Depois ela desaparece ali no meio do nevoeiro, levando o corpo partido no meio junto com ela. Então assim, a gente presume que essa aranha-lagosta parte as vítimas no meio para depois poder comer. Mas assim, é o que a gente presume. O que ela faz com o corpo das pessoas a gente não sabe. Agora, uma criatura que está presente somente no conto e não aparece no filme é a raia assassina. Ela é uma criatura gigante parecida com uma pipa que é vista voando através da névoa, passando ali sobre o carro do David quando ele estava na estrada em busca do fim do nevoeiro. Ela é descrita pelo Stephen King, assim como os monstros do Lovecraft são descritos mesmo, como se fosse uma visão infernal capaz de causar pesadelos, só que os personagens não veem ela chegando a atacar ninguém. Então assim, ela é chamada de raia assassina, mas a coitada não matou ninguém na história. E assim como ela, outra criatura que a gente não chegou a ver no filme foi a libélula verde, que é essa libélula gigantesca, né, verde, com asas bem longas e claras, que é descrita como torcida e deformada. Mas a única coisa que ela faz
faz no conto é pousar ali em cima do carro e ir embora depois. Então ela não tem muita importância. Agora, a criatura que mais fascina os personagens, tanto no conto quanto no filme, e assim, fascina tanto que é a única das criaturas que chega a receber um nome próprio, é o Behemoth. Esse nome não tá presente ali no conto, mas ele é usado pelo fandom, fazendo uma analogia à criatura Behemoth, que é citada na Bíblia como um ser gigantesco também. O Behemoth do Nevoeiro é uma criatura muito grande, com 6 pernas, e ele aparece ali como se ele fosse um rei, porque tem várias criaturas pequenas voando em torno dele. Algumas criaturas pequenas que eles não conseguem distinguir, mas a maioria das criaturas voando em torno das 6 pernas deles são as moscas escorpião. Só que assim, o que esse monstro é exatamente das pernas pra cima não é enxergado pelos personagens, porque ele é alto demais, então é impossível de ver. Embora o tamanho exato da criatura não seja especificado no conto, o personagem David narra que a impressão dele é de que o tamanho do Behemoth faria uma baleia azul parecer um peixe, parecer uma truta, se fosse colocada ali do lado dele. E além desse tamanho gigantesco, a gente vê também que o peso da criatura é suficiente para deixar pegadas ali no asfalto que são do tamanho de um carro. Só que assim, quando essa criatura aparece no conto, ela não ataca ninguém, ela não parece ser de uma natureza hostil, ela só é impactante porque ela é descrita como sendo maior do que qualquer coisa que possivelmente já tenha vivido na Terra. Mas assim, eu acredito com o que a gente lê no conto que a criatura só parece hostil porque provavelmente, como ela é gigante, ela não deve estar enxergando o que acontece lá embaixo. Eu não confiaria ficar perto desse Behemoth não. E enfim, finalizando aqui a lista de criaturas, já que a gente terminou falando do Behemoth, desse momento aqui em que os personagens encontram ele no momento em que estão fugindo do nevoeiro, vamos falar do final dessa história e da grande diferença impactante que tem entre o final do filme e o final do livro. Esse grupo ali, liderado pelo David, estava na estrada porque eles tinham fugido do supermercado por conta da senhora Carmore, a senhora religiosa que eu comentei lá no começo do vídeo. Como eu disse, essa mulher acredita que o fim dos tempos está chegando e ela consegue convencer o culto que ela formou ali dentro do supermercado de que ela recebeu uma revelação divina que mostrou para ela a seguinte verdade, de que o nevoeiro só vai terminar quando eles realizarem um sacrifício humano. E ela aponta que esse sacrifício tem que ser o filho do David, o Billy, junto com a personagem Amanda. Quando isso acontece então, como o David já estava reunindo ali mesmo algumas das pessoas lúcidas que ainda restavam naquele supermercado e que não concordavam com aquela loucura, eles se juntam para fugir do supermercado e tem que enfrentar esses loucos religiosos no processo. Inclusive, nesse confronto, a senhora Carmot acaba sendo morta por um tiro que vem da arma que o personagem Ollie está segurando. O Ollie se consagra como o personagem que faz aquilo que nós queríamos que alguém fizesse durante o conto todo, mas infelizmente ele morre logo em seguida pela aranha-lagosta lá, como eu mencionei. É nesse momento aqui então que a mudança entre o conto e o filme começa a acontecer. No filme, o grupo que consegue entrar no carro é formado pelo David, pelo seu filho Billy e por mais 3 pessoas, que são o Dan Miller, a senhora Hepper e a Amanda. Eles conseguem entrar no carro e fogem pro meio do nevoeiro. Mas no livro, quem conseguiu chegar ali junto com o David e com o Billy foram só a senhora Hepper e a Amanda. O Dan Miller já tinha morrido lá na expedição da farmácia. No conto então, depois que esses 4 personagens já estão dentro do carro, que eles já confiram que a esposa do David não conseguiu sobreviver, que eles já cruzaram com a raia assassina com o Behemoth, o conto termina ali na narração do David. Inclusive eu não contei isso, né? O conto inteiro é narrado pelo David. Ele termina o conto então explicando que todo aquele material escrito é um registro que ele está deixando numa parada na beira da estrada, na noite do dia 22 de julho, antes do grupo dos 4 ali continuar seguindo viagem, na esperança de em algum momento encontrar o fim do nevoeiro. Então assim, o conto termina com esse final em aberto, mas é um final satisfatório, sabe? Você não sente que tá faltando alguma coisa, porque você já espera que contos do Stephen King, ou contos que sejam meio assim, apocalípticos, terminem dessa forma. Eu posso dizer que o conto termina até com uma mensagem de esperança de que eles vão conseguir sobreviver. Acontece que quando foram adaptar esse conto pro filme, eles falaram, não. Esperança que não. Vamos fazer esse povo sair moído da sala do cinema. No filme, nós temos o grupo ali de 5 sobreviventes, né? Porque o Dan Miller tá ali com eles, que
segue dirigindo o carro pelo meio do nevoeiro até o momento em que o combustível acaba. Quando isso acontece, eles ficam desolados, né? Porque eles pensam assim, que acabaram as chances deles, não tem mais o que fazer. E aí o David tem uma escolha muito difícil. Ele vai precisar usar a arma da Amanda, a mesma arma que o personagem Ollie usou para matar a Sra. Carmody, para oferecer ali uma morte mais fácil pro grupo que tá dentro do carro. Porque eles sabem que se eles forem pegos pelas criaturas do nevoeiro, eles vão ter uma morte dolorosa. Então eles preferem morrer com um tiro. Acontece que eles são 5 pessoas e a arma só tem 4 balas naquele momento. Então alguém vai ter que ficar para ser morto pelas criaturas do nevoeiro. Só que assim, qualquer um dos personagens prefere ser morto pela arma do que pelos monstros, então a decisão acaba não demorando muito tempo e logo o David decide que ele vai ser o sacrifício final e mata cada um dos 4, inclusive o próprio filho dele. Só que assim, tomar essa atitude não é nada fácil para ele, ele tá ali em prantos, numa dor profunda depois de ter matado o próprio filho, e então aos gritos e berros ele sai e se entrega para que os monstros possam pegar ele. Acontece que de repente então ele vê alguma coisa se movimentando na névoa, mas não são monstros. São caminhões e tanques de guerra do exército que chegam botando fogo nos monstros do nevoeiro, acabando com toda aquela bagaça e salvando todo mundo que estava em perigo. Ou seja, nesse momento o David percebe que se ele tivesse esperado 1 minuto, míseros 60 segundos, ele não precisava ter matado ninguém, ele não precisava ter matado o próprio filho. Nesse momento aqui a gente tem então uma das cenas mais aterradoras do cinema, que é você ver o David em completa desolação quando ele percebe o que foi que ele acabou de fazer. E desde a época em que esse filme foi lançado, o final dele divide opiniões, porque tem gente que detesta esse final até hoje, mas eu tenho que confessar que, embora eu tenha ficado um tanto traumatizado com ele na primeira vez que eu assisti, eu acho esse um dos finais mais corajosos que uma adaptação de livro do Stephen King já entregou no cinema. E o mais genial, na minha opinião, é que se você parar para analisar esse final, você percebe que o que está sendo mostrado ali é que a profecia da Sra. Carmody meio que se concretizou. No momento em que o Billy e a Amanda foram sacrificados, o nevoeiro terminou. Para quem já assistiu a série da Netflix, você pode ver que ela tenta seguir por um caminho nesse mesmo estilo, ela tenta tratar um pouquinho mais ali da profecia da senhora religiosa também, de forma até mais explícita. Só que o problema ali é que eles já encerram esse mistério na primeira temporada matando a Sra. Raven, um ponto em que assim, você já não tá mais aguentando assistir os episódios porque é muita encheção de linguiça nessa série, gente. Eles tentam trazer uma nova proposta ali pros tipos de criatura que existem dentro do nevoeiro, só que eles acabam se perdendo na sua própria proposta e a série termina sem final. Mas dá pra gente esquecer que essa série existiu e se contentar aqui com o final do conto e o final do filme. Inclusive eu quero que você me responda aí nos comentários qual desses 2 finais você prefere, o do filme ou o do conto. Me conta aí que eu quero saber. Bom, é isso aí galera, muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!